É uma tragédia que a CNN Portugal está a acompanhar de perto. Digo-lhe que hoje, agora, já são 9.400 mortos, nesta altura, confirmados. Juntam-se a nós, para a análise, Daniel Oliveira, especialista em reabilitação de edifícios e engenharia física. Está connosco através de videochamada. Bom dia e obrigada por estar connosco. Quando falamos de uma tragédia desta dimensão, com 7,8 na escala de Richter, o primeiro terremoto, o primeiro sismo que se sentiu, mas de resto já se fala de 300 réplicas depois deste, era possível, de alguma forma, evitar que tantos edifícios acabassem por ruir, tendo em conta precisamente esta escala e esta dimensão? Muito bom dia, obrigado pelo convite. Na verdade, é possível se nós atuarmos antes do sismo. Na verdade, essa atuação aqui não existiu. Os turcos, não é? A Turquia conhece muito bem este problema existe há milhares de anos e vai continuar a existir. Eles têm atualmente um bom regulamento. O que se passa é o que está para trás, os edifícios com dezenas de anos, que foram principalmente os que colapsaram, 30, 40, 50 e mais, se bem que eles não são assim tão antigos, estes que colapsaram, mas têm dezenas de anos, e esses edifícios, na altura, provavelmente não foram dimensionados para resistir a um sismo desta magnitude, ou se foram dimensionados, não foram construídos para resistir a isso. E esse é o grande problema, e na verdade o sismo revela todos os erros humanos. Acho que é importante lembrar, isto tem sido dito pelos colegas da área de engenharia sísmica, que o sismo em si o sismo em si é uma inevitabilidade, mas a tragédia da perda de vidas humanas e materiais, isso não é uma inevitabilidade. Nós podemos atuar a montante antes do sismo e dotar essas estruturas de capacidade resistente. Mesmo as existentes, as novas, como é óbvio, nós atualmente temos bons regulamentos e temos bons conhecimentos, sabemos muito mais do que sabíamos há 30, 40 anos e estamos a fazer, eu diria, bem. Sim, depois posso continuar. Mas, Daniel, deixe-me perguntar-lhe também, porque já envolvidas mais de 48 horas, cerca de 51, 52 horas, ainda há a possibilidade de outros edifícios poderem colapsar depois do que aconteceu? Sim, a maior parte dos edifícios que teriam que colapsar já colapsaram no grande sismo e na sua réplica principal. Certo. As réplicas vão acontecer durante semanas e meses, e os edifícios que estão, digamos, por um fio, poderão eventualmente colapsar, mas isto será algo muito marginal comparativamente ao que já aconteceu. Tem-se muito falado da construção, naturalmente, como há pouco também retomava, que agora sabe-se mais e há mais também cuidado no que diz respeito à construção, mas o que lhe pergunto é se há algum material ou alguma técnica que seja essencial nas estruturas para que se evitem tragédias como esta, e pergunto-lhe isto porque muitos especialistas falam efetivamente, por exemplo, do ferro, que é um material caro e que muitas vezes é colocado um material mais barato, para ficar mais barata também toda a obra, e que isso depois pode trazer consequências, enfim, mortais também. Não será essa a questão. O custo, a diferença de custo entre um edifício de betão armado construído para resistir ao sismo e construído ignorando a ação do sismo é marginal. Pode ser 3, 4% do valor da estrutura, que por sua vez pode ser 1/3 do valor da obra. Portanto, é completamente marginal, não é significante o custo acrescido se dimensionarmos em relação ao sismo. Portanto, isso é uma falsa questão. Mas há soluções. Nós podemos estudar a capacidade dos edifícios existentes e podemos reabilitá-los. Esse conhecimento existe, essa possibilidade existe. É necessário haver vontade e haver um plano para estabelecer isso. Gostava só de dar um exemplo do que está a acontecer atualmente em Itália. A Itália está a investir milhões e milhões de euros na reabilitação dos edifícios. Na verdade, o governo italiano apoia as pessoas na reabilitação dos edifícios. Isso significa preparar as nossas cidades para o futuro, para o próximo sismo, porque nós sabemos que o próximo sismo vai acontecer. Como disse no início, a ocorrência dos sismos é uma inevitabilidade, não o podemos contrariar e sabemos que vai acontecer. Agora, podemos preparar-nos ou não, é a nossa vontade. E no seu entender, isso que está a ser feito em Itália também deveria ser feito por cá, em Portugal, naturalmente nas zonas que poderão ser mais afetadas, como é o caso de Lisboa? Naturalmente, isto é óbvio para todas as pessoas do meio técnico, isto é óbvio, mesmo para a sociedade civil, é óbvio. Se nós sabemos que vamos ter um problema que nos vai causar imensas perdas e sofrimento, mas acima de tudo vai afetar uma geração de portugueses, não temos dúvidas sobre isto, nós devíamos estar atualmente a trabalhar. Não é um trabalho que se faça num ano, mas pode ser feito em 20 ou 30 anos. É um horizonte temporal extremamente alargado, o que traz problemas por causa disso também. Se fosse num ano, se calhar era mais fácil. Mas, na verdade, devíamos estar a trabalhar ativamente, principalmente nas zonas mais críticas do país, que são a zona de Lisboa e do Algarve, onde também temos mais pessoas. Devíamos estar a trabalhar ativamente
na reabilitação dos edifícios mais vulneráveis para evitar esta tragédia em Portugal. Não temos dúvidas sobre isso. E quando diz esse trabalho ao longo de anos, feito também de uma forma mais gradual, acabaria também por ser menos pesado, digamos assim, aos cofres de quem invista, digamos, é mais fácil. Com certeza. Com certeza. É esta a ideia. Não podemos pedir... O país não pode parar para a sociedade reabilitar os seus edifícios, como é óbvio. Há muitas prioridades. Mas tem que ser um trabalho demorado. Se nós decidirmos ter um plano nacional de reabilitação dos edifícios mais vulneráveis num horizonte temporal de 20 ou 30 anos, daqui por 30 anos estamos muito melhor. De outra forma, daqui por 30 anos estamos como hoje ou pior, porque o tempo passa e os edifícios degradam-se, não é? Portanto, isto é algo que nós temos que pensar e temos que decidir se queremos ou não fazer isso, como sociedade. Daniel, houve já também denúncias aqui no caso particular português, de haver alguma falta de fiscalização no que diz respeito às obras e àquilo que é a estrutura precisamente essencial e que agora, como dizia há pouco, e nos explicava também, há mais conhecimento sobre esse assunto. Concorda com esta perspectiva de que deveria de facto haver uma maior atenção depois de serem construídos os edifícios? Eu diria durante a construção, sem dúvida, sem dúvida. Depois da construção é extremamente difícil e caro corrigir. Mas, sem dúvida, na verdade, atualmente, basta uma declaração de um engenheiro de estruturas responsável pelo edifício a dizer que o edifício foi dimensionado de acordo com a regulamentação atual em vigor, que é uma regulamentação extremamente exigente e que nos dá confiança, mas, na verdade, isso na prática pode não estar a acontecer, em termos de projeto, por lápis, não necessariamente... Mas quando diz, deixe-me interrompê-lo, quando diz basta uma assinatura, quer dizer que muitas vezes nem sequer é feito o trabalho e é apenas assinado como estando garantido como seguro? Não sabemos, não vamos verificar, portanto não sabemos isso. Eu admito que não, admito que os engenheiros são responsáveis e fazem o melhor que sabem, mas poderão não saber o suficiente, em alguns casos. Poderá haver alguma negligência, eu acho que são casos extremamente raros, eu diria. Portanto, as pessoas fazem aquilo que pensam que é o melhor, poderá haver algum lapso. Portanto, essa é a fase do projeto em si, e depois temos a fase da construção, certo, que também deveria ser fiscalizada, nem que seja por amostragem, para ser mais económico, mas esse trabalho não existe com muitas especialidades, como foi dito por outros colegas, existe para a térmica, existe para o gás, existe para a acústica, existe muita exigência, acho muito bem, mas não existe para a parte estrutural, que ao fim e ao cabo é que vai ser responsável por evitar estas tragédias. Daniel, falámos aqui de edifícios novos e da nova construção, mas pergunto-lhe nos antigos e naqueles que já existem e que muitos deles não estarão nas condições necessárias para poder então resistir a uma situação semelhante a esta. Fala-se também muito desta reabilitação de edifícios gaioleiros. Eu pedia-lhe que nos explicasse, talvez não de uma forma muito técnica para que as pessoas possam entender, mas em que consiste este trabalho precisamente para facilitar ou melhorar, digamos assim, a condição dos edifícios? Muito bem, a primeira fase passa por saber avaliar qual é a capacidade. Nós temos, para poder reabilitar, temos que saber qual é a capacidade atual. Essa é uma parte complicada porque não existe. Portanto, existe atualmente algum material técnico que nos dá apoio e que nos permite avaliar. Os edifícios do passado são edifícios feitos com materiais que atualmente já não se usam. E o conhecimento da engenharia atual é muito bom nos materiais atuais. Betão armado, estruturas metálicas, mas as estruturas de alvenaria antigas e de madeira, o conhecimento é um bocadinho mais escasso. Mas, ou era no passado, hoje em dia as coisas estão a melhorar bastante, mas o primeiro passo, de facto, é por perceber qual é a capacidade resistente e depois perceber onde devemos atuar no reforço. Podemos reforçar os pavimentos, podemos reforçar as paredes. Esse conhecimento atualmente existe e pode ser usado de uma forma relativamente acessível. Portanto, o que eu acho que não existe é disseminação desta informação, por um lado, e, por outro lado, consciência que é necessário fazer isso. E talvez agora com esta situação e tendo em conta todas as imagens que nos chegam que são de facto impressionantes, talvez a sensibilidade então aumente por parte dos portugueses e dos investidores e também, quem sabe, do Governo. Daniel Oliveira, obrigada por ter estado connosco neste novo dia. Um bom dia. Obrigado, Deus.